Então, na aula anterior, discutimos a respeito das pirâmides etárias. Nós vimos que o continente africano ele tem diversidade de aspectos demográficos, né? Nós temos países como a África do Sul, que tem uma pirâmide etária mais parecida com de países emergentes, países ricos, com uma base mais estreita, né? Nascendo menos crianças, só que na maioria do continente ainda predomina esse tipo de pirâmide etária aqui, ó, que tem a base larga e o topo estreito, ou seja, nasce muita criança, mas essas crianças elas vão morrendo ao longo do percurso, né? De modo que não vai ter muitos adultos, muitas pessoas em idade avançada, muitos adultos que ficam velhinhos, né? Porque os países não oferecem uma condição de vida muito boa. Falamos da dificuldade que tem, né, na questão da mortalidade infantil, mas também na questão educacional. A educação é um aspecto que impulsiona os demais aspectos socioeconômicos, né? A falta de acesso à educação acaba ocasionando outros problemas. E vimos aqui também a questão do crescimento populacional. O continente africano realmente é o continente que mais cresce, as pessoas têm mais filhos. Isto é uma característica de país pobre, né, de continente aqui no caso, como é uma questão continental. Em termos continentais, há o problema do nascimento excessivo. Mas por que isso é um problema, né? Por que é um problema ter muito filho? Simples, porque ter filho custa caro. A família ela não vai ter sempre condição para criar essas crianças. Fiz um comparativo com vocês de África com a Europa, né? Enquanto a África é o que apresenta o maior crescimento populacional, a África apresenta um grande crescimento, a Europa apresenta crescimento negativo. Quer dizer, ao invés dos países estarem aumentando, estão diminuindo. Por quê? Porque as pessoas planejam, né, a família. E aí acaba não tendo muito filho, porque filho custa dinheiro e custa tempo. Então você planeja, o casal às vezes tem um filho. Só que um casal que tem um filho não dá para manter o crescimento positivo, né? Para manter positivo você precisa de pelo menos 2,1 nascimento de criança por casal. Lembrando que isso é média matemática. Então, se tem um filho só, quando o casal morrer, ficou um no lugar só. Então, isso é um problemão. Principais problemas enfrentados pela população africana. Quais os principais problemas, gente? Vários, né? Tem vários problemas. Mas aqui a gente pode destacar, ó, especialmente na subsaariana. Nós já falamos disso, deixa eu atualizar aqui que travou. Nós já falamos da África subsaariana, que é aquela que apresenta a maior quantidade de problemas socioeconômicos, enquanto a África do Norte, apesar de ter também problemas, não são tão graves, né, quanto dos países da subsaariana, abaixo do Saara. Que problemas são esses? Olha lá. Essa situação decorre de elevados índices de analfabetismo, falta de habitações, moradia, né? Tratamento de esgoto, acesso à água tratada, problema como epidemia, fome, acarreta altos índices de mortalidade. A economia desses países é pouco desenvolvida. Por quê? Né? Por quê? Tem altas taxas de desemprego, empregos, trabalhos mal remunerados, baixa qualificação. Se as pessoas não têm acesso à educação, né? Elas não vão ter uma boa qualificação profissional. A gente falou, isso impede as indústrias de se instalarem no continente africano. Vocês estão vendo que esse capítulo aqui ele conversa diretamente com o outro, né? A gente já falou de características desse capítulo no capítulo anterior, que comprometem os indicadores de renda, além de resultar em uma alta porcentagem de pessoas abaixo do nível da pobreza. Então, o que é abaixo do nível da pobreza? Gente, pobreza, né, é uma coisa. Agora, estar abaixo da linha da pobreza é pior ainda. Abaixo da linha da pobreza é aquela pessoa que não tem moradia, é aquela pessoa que não tem acesso à comida, à refeição. Você pode ser pobre, né? A população pode ser pobre, mas ter acesso a algumas coisas básicas, né? Não
dentro dos padrões completos, mas pelo menos tem, né? Por exemplo, acesso à alimentação. Às vezes é uma família muito pobre, mas que consegue ali manter suas 3 refeições diárias. Embora não tenha uma alimentação rica em todos os nutrientes que necessita, mas consegue manter ali uma alimentação minimamente satisfatória. Então isso é uma questão. Agora, tem famílias que moram em favela, e aí muitas vezes ela não consegue fazer nenhuma refeição por dia. Não é à toa que pessoas morrem de fome no continente africano. É bem triste o negócio, morrer de fome. Então a fome é o completo retrato da miséria. Uma coisa é você não ter um celular, você não ter, não morar naquela casa que você gostaria, outra coisa é você não ter o que comer, que é a grande realidade de muitos países africanos. Dá uma olhada nisso. Os piores. República Centro-Africana, IDH 0352. 188º lugar no ranking mundial. Último lugar. Está entre os últimos ali. Analfabetismo, 63%. Pessoal, 63%. Tá? É muita coisa. Tá? Não é pouco trem, não. 63%, mais da metade da população não tem acesso à leitura, não consegue ler, não consegue escrever. Agora, pensa nisso. Se 63% é analfabeto, que indústria, que empresa vai querer se instalar na República Centro-Africana? Nenhuma. Não vai ter mão de obra. Se essa população não tem emprego, não vai ter mercado consumidor. Aqui nós vemos países com muitos problemas mesmo. Olha lá então, analfabetismo, 63%. Mortalidade infantil, 88 por mil. Quer dizer, isso é quase 9% de mortalidade. Expectativa de vida, 52,3 anos. Fala pra mim, 52 anos dentro do Brasil, é uma pessoa velha? Não, né, pessoal? 52 anos, quando você vê falar que uma pessoa de 52 anos morreu, o que os adultos falam? Nossa, morreu tão novo, né? Nossa, era novo de tudo. 52 anos, cara, aqui no Brasil, pô, deve ter pai de vocês. Alguém tem pai nessa faixa etária aí de 50 anos? Uma pessoa com 50 anos, cara, ela tá, assim, ativa, sem dor. Uma pessoa, claro, uma pessoa sadia, né? Uma pessoa saudável, que se alimente bem, que se exercite, né? É a metade da vida, Samuel. Basicamente é isso aí, né? É praticamente a metade da vida, no caso brasileiro. Uma pessoa que se cuida, ela chega nos 90 anos ali de boa, né? A gente conhece bastante gente, tem muita gente no Brasil acima dos 90 anos, né? Chegando ali, pelo menos acima dos 80. Agora, na média, para os caras, é 52 anos. Se é 52 na média, significa que tem muita gente que vai morrer antes dos 20. É 52 na média. A média brasileira é 75, tá? Então, na média é 75. Quer dizer, tem gente que vive muito mais, tem gente que vive muito menos. Ok? E olha os outros. Níger, Chad, Burkina Faso, Burundi. Todo mundo muito ruim. Ó. Burundi está razoável aqui no analfabetismo. 14%. Parecido com o do Brasil. Só que a média de estudo dos caras é menor que a nossa. Toda a vida. A expectativa de vida deles é ruim, mas não é tão ruim, né? A população vivendo abaixo da pobreza, a expectativa de vida, 60 anos. Abaixo da pobreza, olha em Burundi, 64%. São miseráveis. Horrível, horrível. Burkina Faso, 40%. Chad, 46%. Níger, 45%. Na República Centro-Africana, não tem nem dados de tão ruim que é o negócio. Aqui nós temos um mapa da pobreza. Olha lá, população abaixo da linha da pobreza. Mais que 63%. Olha a República Centro-Africana, Botsuana, Madagascar, Libéria, Serra Leoa, Eritreia. Todo mundo aqui, ó, abaixo, Gana, acima de 63% de extrema pobreza.
é muito grande, gente. Agora, olha lá. De menos que 29%. Namíbia. Isso aqui é a Botsuana. Esse país aqui eu não lembro qual que é, não. Eu falei Botsuana, mas não é Botsuana, não. É esse aqui, ó. Então, ó. Namíbia, Botsuana. Não sei também qual que é esse, não lembro. Tem alguns países aí, ó. Marrocos, a Tunísia, o Egito, tá? De modo geral, a gente vê que o norte é um pouquinho melhor. Embora, né, na Líbia e na Argélia nem tenha dados também, né, mas é um pouco melhor ao norte. Mesmo a África do Sul, ó, que a gente fala, a África do Sul é um país bom, né, dentro do padrão africano, não é tanto assim não. Entre 54% e 63% das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Então metade da população sul-africana é muito, muito, muito pobre, tá? Crescimento urbano. Gente, a África ainda é majoritariamente rural, ou seja, a maioria da população ainda mora no campo, tá? Só que vem mudando, isso aos poucos vem sofrendo alterações, né? De modo que alguns países como a África do Sul, Nigéria, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, os países ali com nível de desenvolvimento mais satisfatório, vêm se urbanizando. Dá uma olhada nesse dado aqui, ó. A população rural começou a migrar em busca de melhores oportunidades de emprego. Botsuana, por exemplo, concentrava 21% da população nas cidades em 1990. Achei que eu não estava apresentando, e dá uma olhada aqui. Cara, 21% em Botsuana, 1990. 20 anos depois, olha quanto que era? 60%. Então, um forte crescimento. O continente que vai se urbanizar mais rápido agora é justamente o que está se urbanizando, né? É o continente africano. Olha lá, esse processo de urbanização excludente contribuiu para o aumento dos bolsões de pobreza em alguns países africanos. O que está acontecendo na África? Muita gente está mudando para a cidade. Só que aí as cidades não têm como comportar todo mundo. O que acontece? As pessoas vão morar na favela. Olha esse menino aqui, esse rapaz. Ele mora numa favela, né? Aqui mostra a cidade de Luanda, em Angola. Olha lá, uma cidade está crescendo, né? Na beira do Lago Vitória ali, ó. A cidade tem crescido bastante, né? Só que junto com ela também vem os problemas. Assim como esse menino está aqui, ó, em Nairobi, capital do Quênia, tá? Esse é o grande resultado. Vem se desenvolvendo o ambiente urbano, só que muitas vezes as pessoas não têm onde morar. E aí vai gerar o problema na cidade, a falta de moradia, a violência e por aí vai. Ele diz aqui, a África do Sul, por exemplo, tem grandes centros urbanos, como Joanesburgo, Durban e Pretória, que atraem cada vez mais multinacionais, gerando empregos e estimulando a economia. Esse país é citado pela ONU como um exemplo de redução da pobreza, já que apresentou uma melhora significativa nesse indicador na última década, embora a desigualdade ainda seja um grande desafio. O Marrocos, por sua vez, possui uma das melhores taxas de pobreza do continente africano, graças ao forte investimento do setor turístico, dinamizando a economia, gerando novos empregos e aumentando a renda da população. O comércio da cidade de Fez. Cidade milenar, cara. Essa cidade existe desde que os árabes ocuparam o norte da África. Olha isso aqui, que bonitão. Desigualdade. Vista aérea do centro de Windhoek, capital da Namíbia. Olha que bonita a cidade. Windhoek. Mulheres com reservatórios esperando a vez de enchê-los em tanque público de água potável na Namíbia, 2014. Então tem isso aqui, ó. Bonito, moderno, amplo, mas tem isso aqui. Desigualdade, pobreza, tá vendo? Países mais desiguais do mundo. África do Sul em primeiro, Namíbia, Haiti, Botsuana, República Centro-Africana, Zâmbia, Lesoto, Colômbia, Paraguai e o Brasil. Vocês acham que o Brasil é desigual? Realmente, né? O Gini do Brasil não é bom. Só que a África do Sul é pior ainda.
O que isso aqui mede? Não é pobreza e riqueza. Ele mede a desigualdade, ou seja, uns têm um monte e outros têm muito pouco, ou às vezes, né, chega ao extremo de não ter nada, de ficar abaixo da linha da pobreza. Então, os países africanos são os mais desiguais também. Epidemias. Tá? Esse é outro problema. Tem diversas epidemias no continente africano. E a gente não está falando de coronavírus não, tá? Corona é mais uma das epidemias que chega ao continente. Os países têm muita dificuldade de vacinar as pessoas, as crianças, os adultos. Não tem vacina para todo mundo. Isso aqui, no caso, ó, é um enfermeiro da ONU. Tá? Enfermeiros trabalham na Organização Mundial da Saúde, preparam-se para administrar vacinas na cidade de Mbandaka, na República Democrática do Congo, 21 de maio de 2018, durante o lançamento da campanha de vacinação contra a ebola. A ebola é uma epidemia que surgiu na África, né, e matou 6.400 pessoas em 2014. Houve um risco enorme de pandemia, inclusive. Fecharam tudo, tanto na Serra Leoa, Libéria, fechou geral, cara. Fechou geral. Outra doença que também tem no Brasil, essa daqui, ó, a malária. Tá? Segundo a OMS, no ano 2017, 91% de todos os casos de malária do mundo ocorreram em países da África. Então a África concentra a maioria da malária do mundo. No norte do Brasil também tem malária, tá, pessoal? Mato Grosso do Sul tinha também. Faz muito tempo que não detecta malária aqui. Malária é uma doença que é parecida com a gripe, né? Ela arrebenta, febre alta. E você vai no Amazonas, daquele da vida, todo mundo já pegou malária, né? Assim, difícil um que já escapou da malária. Ainda no ano 2018, uma nova epidemia de febre hemorrágica causada pela ebola foi registrada na República Democrática do Congo, vitimando dezenas de pessoas em poucos meses. AIDS surgiu no continente africano, tá? Olha os principais países que têm AIDS. Nigéria, 3.400.000. Uganda, 1,5 milhão. Moçambique, 1,5 milhão. Zimbábue, aqui ó, o Zimbábue, eu não lembrava o nome do Zimbábue. 1.600.000 e o mais, África do Sul, 6,8 milhões. 70% dos infectados por AIDS no mundo estão no continente africano. Fome, olha só, de novo a fome pegando mais os países da África subsaariana. Né? Alarmante, olha o tanto de países aqui alarmante. Moderado, alto, laranja, ó, tudo é alto. Quer dizer, tem muita gente passando fome no continente africano. Ou a maior parte dos países tem problema de escassez de alimentos. E com o processo de desertificação, olha só, as áreas do chamado Sahel, o que é Sahel? É a borda do Saara, é a transição entre o deserto do Saara e a África subsaariana. Essa transição a gente chama de Sahel e ela está expandindo o deserto, está virando tudo deserto, igual aqui na foto. Olha só, segundo a ONU, um dos grandes responsáveis por isso, claro, além dos seres humanos que desmatam e ocupam cada vez mais, é também o processo de aquecimento global, que tem alterado o regime de chuvas aqui. E é isso. Eu cheguei a mostrar para vocês aqui a Grande Muralha Verde, né? Lembra daquele videozinho? A Grande Muralha Verde? Vocês lembram? Da Grande Muralha Verde, Guilherme. As pessoas plantando árvore no Sahel para conter o deserto. Eu não passei para vocês? Deixa eu
ver aqui. Eu acho que eu passei sim pro oitavo C, hein? As pessoas estão plantando árvore. Cadê? Tem uma matériazinha bem legal. Olha aqui. Esse aqui dá, bem resumidinho. Para muitos pode parecer um sonho ter uma piscina de ondas no quintal do seu imóvel. Agora está virando realidade. Sabe onde? Ninguém quer saber. bu noor bi demee doon ba noor bi tàng dëgg-dëgg ngelaw bi dafa daan pour suuf si da nga commencé gis suuf si mu am lu mel ni yoon ñax bi jox ba jeex tak bu tooyee foofu du gaaw sax ñax njëriñ boobu de danaa ci wax lu leer garab bi ñuy jëmbat li ñu avant mu ñëw amuñu woon liggéey mais bu ñu ñëwee xam gis nañ ci koom-koom. ah Birame amoon nañu leen ndaxte ñu fi kàddu def ci xaal ci bisaab loolu la jëndee ñaar ku léegi yaa ngi koy jëndee fukki dërëm. Isso aqui que eles estão fazendo, pessoal. Estão plantando árvore para reter mais água no solo e conter a expansão da desertificação. Justamente para quê? Para combater o principal problema social, né, que é a fome. Vou parar aqui.